Boa noite, irmãos. Saudações na graça e na paz do Senhor. É bom estar mais uma vez na casa de Deus para a gente orar e ver a resposta das nossas orações, né? Daquilo que Deus tem feito no meio do nosso povo, no nosso meio, né? Eu gostaria, antes de começar, porque já era para a gente ter comunicado isso aos irmãos algumas semanas atrás, e a gente ficava no impasse ali, quem vinha agradecer. Então, o tempo é oportuno. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que Deus fez, contar mais um testemunho do que Deus fez na nossa vida. Nós recebemos, alguns meses atrás, uma comunicação ali na loja, na empresa, avisando que tinha um processo aberto contra nós. Mas antes, eu gostaria de falar que a gente tem um sindicato na empresa, né? Não preciso falar o nome, mas esse sindicato, todas as contribuições, todos os tributos que são devidos ao sindicato são pagos, sempre foram pagos. Isso há mais de 10 anos. E a gente sempre esteve kits em ordem com as dívidas com o sindicato. Mas apareceu um outro sindicato alegando que também devíamos tributos a ele e cobrando uma dívida de R$30 mil, mais os honorários advocatícios, uma soma de uns R$40 a R$50 mil. E pegou a gente de surpresa. A gente ficou sem saber o que fazer a princípio, mas falamos, vamos orar a Deus, né? Porque sempre aparece alguém querendo tirar um pouquinho, infelizmente, né? E quando você, no fim do mês, quando você divide aquelas partes do bolo, você sempre fica com uma fatia menor, né? Infelizmente. Mas então a gente começou a orar, pedir oração a Deus aqui para que Deus nos ajudasse, nos desse direções, nos ajudasse a tomar decisões, a fazer o quê, né, nessa situação. Claro, acionamos o corpo jurídico da empresa, e recebemos a notícia há 2 semanas atrás, né, 2 semanas atrás, de que a sentença do juiz ela foi favorável ao nosso favor, e o juiz julgou improcedente a ação, e graças a Deus foi uma vitória, né, para a gente. Não tivemos esse custo. Ele entendeu que toda a vida nós somos filiados, ou os funcionários, ou a empresa mesmo foi filiada àquele sindicato. Foi apresentada toda a documentação, tudo em ordem, todo o pagamento, a carta do próprio sindicato mostrando que a gente sempre esteve em ordem com eles, que é o papel do cristão, né? E graças a Deus, Deus nos deu a vitória nesse processo, né? E Deus, existe um detalhe quando a gente ora, quando a gente pede a Deus uma intervenção, quando a gente pede a Deus um milagre. É necessário que a gente creia que Deus pode fazer aquilo. Eu acredito que o Lucas, ele ter vindo aqui, a irmã ter vindo aqui, testemunhado das bênçãos, do resultado daquilo que Deus fez na vida deles, é porque ela creu realmente na oração desta igreja, na oração deste povo e na sua própria oração. Porque existe entre nós, assim, uma certa dificuldade quando nós falamos com Deus, quando nós colocamos as nossas situações, as nossas dificuldades, os nossos problemas na mão do Senhor, mas nós duvidamos, não acreditamos que Deus é capaz de resolver aquele problema. Tomamos outras decisões para ver se resolve, porque deixamos de confiar naquilo que Deus está preparando para nós. Não é diferente dos tempos dos apóstolos, porque os tempos passam, mas as pessoas são as mesmas, os cristãos são os mesmos. O Lucas estava ali relatando e me fez lembrar de um texto no Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, quando Herodes ele havia matado Tiago, a espada, Tiago, irmão de João, a espada, e isso havia agradado os judeus, o texto diz. Então ele mandou prender também a Pedro. Só que a igreja na casa de Maria estava fazendo oração para que Deus libertasse Pedro daquela situação, daquele cárcere.
E milagrosamente, depois você pode dar uma olhada no texto, você vai ver que apareceu um anjo aonde Pedro estava nu, estava descalço e algemado. E o anjo soltou as algemas da mão de Pedro, pediu para que ele se vestisse e conduziu ele, sem que os soldados percebessem, até a rua. Na rua ele percebeu que estava livre. E ele foi justamente na casa daquele pessoal que estava orando para que Deus libertasse ele. Quando chegou lá, ele bateu na porta. Ele bateu na porta, uma menina chamada Rod, ela veio atender. Quando ela abre a porta assim, que vê pela escotilha, ou abre assim, por alguma fresta, ela vê que é Pedro. Ela volta correndo e fala para o pessoal, olha, Pedro está aí. Não. Não está. Você está louca, você não está em si. Ela volta e fala para eles, não, realmente é Pedro quem está aí. E é quando eles vão e percebem, abrem a porta e Pedro anuncia, sou eu realmente. Olha, façam silêncio porque eu vou falar como Deus me libertou da prisão. Deus libertou da prisão porque a igreja estava orando pela sua liberdade. Mas mesmo orando pela sua liberdade, eles não creram que Deus fez o milagre quando Pedro bateu a porta. Então nós não somos diferentes. Nós colocamos às vezes na mão do Senhor e não acreditamos que Deus pode fazer aquele milagre, que Deus pode fazer aquela operação, não é? Que nós aprendamos sempre confiar mais no Senhor. O escritor aos Hebreus, ele diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer primeiro que Deus exista, mas que Deus também ele recompensa os seus. Mas, para não tomar muito tempo, irmãos, eu escolhi um texto na palavra do Senhor aqui, maravilhoso. É um texto que nós ouvimos desde criança, a sua história, a sua narrativa. Nós ouvimos na escola dominical, nós ouvimos na classe de criança, nós ouvimos pregações sobre esta pessoa. E eu tenho um tema para essa pregação, que é ladrão bom é ladrão salvo. E esse texto, nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Quem puder me acompanhar. A minha Bíblia é a NVI, então o título é Zaqueu, o publicano. 19:1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu a uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isto e começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de um pecador. É um texto bem interessante na palavra do Senhor. E essa narrativa, ela se repete em um período do Novo Testamento, em um período na época de Jesus, onde o lugar, a província, aquele lugar estava sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano constituía pessoas para cobrar os impostos das outras pessoas. E aqueles cobradores de impostos, eles não eram bem vistos pelos demais. Os publicanos ou os cobradores de impostos eram desprezados pelos seus conterrâneos ou conterrâneos judeus. Por quê? Porque eram pessoas da mesma nação que era colocada para cobrar os impostos do povo. Isso não agradava. Não agradava porque possivelmente eles tinham a permissão de cobrar além do que era devido. E nós entendemos isso claramente quando a gente vê o
o capítulo 3 de Lucas, versículo 12 e versículo 13, que João Batista está batizando ali as pessoas e vão até ele os publicanos, alguns cobradores de impostos também para ser batizado. E quando eles são batizados, depois que eles saem, perguntam para João: e agora, o que devemos fazer? João diz assim: cobre apenas o que é devido, não cobre mais. Então, a gente percebe que era uma prática comum dos cobradores de impostos, dos publicanos, em cobrar esse excedente a mais daquilo que era estabelecido como regra, por norma. Então, João Batista ele falou a respeito dessas pessoas como pessoas desonestas. E vale lembrar também que dentro do ministério de Jesus havia também um cobrador de impostos que Jesus o chamou lá na coletoria para segui-lo. De imediato, ele começou a seguir Jesus, que é o evangelista Mateus. Aí, o primeiro evangelho, na sequência aqui, foi descrito por um coletor de impostos. E Jesus, ele sempre estava nesse cenário com estas pessoas. E nesse cenário de roubo e de ódio, estava um personagem chamado Zaqueu. Então nós veremos nessa narrativa da Bíblia, nessa narrativa bíblica, como ele foi transformado e o que nós podemos aprender com essa narrativa, com essa lição deste homem, deste coletor de impostos, deste ladrão, né? E vamos ver o que nós conseguimos extrair dentro das Escrituras para as nossas vidas. Zaqueu, como cobrador de impostos, ele sabia que Jesus haveria de passar ali em Jericó, haveria de passar naquela região. A multidão que seguia Jesus não era uma multidão pequena, porque no capítulo 18 Jesus havia curado um cego. Então isso já havia atraído muito mais seguidores para estar ali junto com Jesus. E agora entrando, e ele não conseguia ver Jesus, porque era um homem de pequena estatura, era um homem baixo. Então ele teve a excelente ideia de subir em uma árvore, e correu mais na frente e subiu em uma árvore, porque Jesus haveria de passar por ali. E quando Jesus ele passa por ali, naquele lugar, ele olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou pousar na sua casa, porque hoje eu vou para a sua casa. Então, o que a gente aprende que o tamanho da multidão não é problema para Jesus. A primeira lição que nós extraímos, a multidão não é problema para Jesus. Mesmo naquela multidão, naquele aglomerado de pessoas que se ajuntaram desde a cura do cego até onde Zaqueu estava, era muito grande. Mas Jesus, ele havia de ter um encontro marcado com Zaqueu. E Zaqueu estava ali. E a multidão não seria um problema para que esse indivíduo, para que essa pessoa, para que esse pecador, ele encontrasse Jesus e tivesse a sua vida transformada pelo poder do Senhor, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Jesus. Zaqueu havia despertado a curiosidade. De fato, o texto diz que ele queria ver quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar de relatos do Senhor, das curas que o Senhor falava, do poder da sua palavra, porque era poderoso em palavras e obras diante do povo. É isso que a Bíblia fala de Jesus. Então ele tinha essa curiosidade de conhecer quem era Jesus. Ele conhecia Jesus de ouvir falar, mas ele estava tendo naquele momento, naquela multidão, talvez ele não esperava, mas ele teve a oportunidade não de ouvir as pessoas falarem a respeito de Jesus, mas de ver o Mestre falar com ele mesmo. No meio da multidão, Jesus encontrou Zaqueu, que o estava curioso, que o estava sedento para ouvir de Jesus as suas palavras. Então, eu quero que você entenda que no meio da multidão, também você não é mais um. Você não é mais um no meio da multidão. Deus conhece você pelo nome. Deus nos conhece pelo nome. E mais, Deus conhece muito mais do que o nosso nome. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as suas angústias. Deus conhece as suas dores. Ele sabe dos nossos desejos.
e das nossas dores mais íntimas. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas Deus não erra o seu nome. Deus conhece você pelo nome. Deus conhece cada ser, cada indivíduo pessoalmente. E muito mais do que isso, Deus, Ele conhece o seu íntimo, o seu coração, as suas dores, as suas alegrias, as suas vontades, os seus desejos. Deus conhece tudo sobre a sua vida. Então você não é mais um na multidão. Não há como se esconder, porque Deus vê todas as coisas. Você não está esquecido diante de Deus. Jesus sabe o seu endereço, Jesus sabe onde você está. Uma outra coisa que nós podemos tirar dessa lição é que os outros pensam a respeito de você não é problema para Jesus. Jesus era criticado porque Jesus tinha o hábito de conviver justamente com essas pessoas. Nós vimos aqui no final, no último versículo, que nós lemos uma crítica a ele, dizendo que ele se assentava, que ele comia com pecadores. Esses publicanos, por conta da sua desonestidade, por conta da sua ganância, eles eram classificados como pecadores, eram excluídos da sociedade, eram homens de má índole, eram homens falados. Mas Jesus agora estava na casa desse homem falado, chamando-o da árvore para recebê-lo em casa. Eu nem tanto, eu fui algumas vezes, mas a Dailva ela desenvolve um trabalho de pregação dentro dos presídios. Eu fui algumas vezes. E é interessante que quando ela tem uma equipe, claro, não vai sozinha, tem uma equipe. E nós fomos algumas vezes aqui nos presídios de Franco da Rocha. E ali você tem contato com várias pessoas que cometeram vários tipos de crime. Pessoas que cometeram homicídio, roubo, furto, estupro. Tem contato, inclusive, com aqueles criminosos midiáticos que aparecem na televisão por conta do crime que eles cometeram, a repercussão do crime que eles cometeram. Tem contato com essas pessoas. Algumas pessoas ouvem o Evangelho, mas não respondem ao Evangelho. Mas nós temos uma igreja batista dentro dos presídios. Pessoas que ouviram a voz do Senhor. Pessoas que ninguém dava nada para eles. E como Zaqueu, eram desprezados pela sociedade. Achava que Jesus não poderia encontrá-lo. Estavam dentro de uma penitenciária, dentro de uma cadeia, mas Jesus não poderia vê-lo. Mas ouviu a mensagem do Evangelho e foram transformados, foram salvos pelo poder do Evangelho. E hoje nós temos contato, inclusive há pouco tempo eu levei ele para testemunhar uma igreja, uma pessoa que hoje lá dentro do presídio ele era pastor, que é chamado de pastor de raio. Ele era responsável pelos demais irmãos lá dentro. São pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Jamais a disciplina, jamais a violência, jamais a filosofia política, religiosa ou moral podia transformar aquele coração daquele criminoso. Mas o Evangelho pôde transformar aquele indivíduo. O Evangelho pôde transformar aquele homem, pôde dar um novo sentido para a vida dele. Quando ele saiu, ele se restabeleceu com o seu casamento novamente. Hoje ele vive com os filhos, com a esposa, testemunhando do que Jesus fez na vida dele. Não foram os missionários, não foram os pregadores que foram lá. O mérito não é deles, o mérito é do Senhor, porque a nossa função é apenas de pregar, mas a função do Espírito Santo é convencer o indivíduo do pecado. E eles foram convencidos do seu pecado através da palavra do Senhor. Da mesma forma, Zaqueu. Todo mundo falava de Zaqueu. Mas isso não era um problema para Jesus.
Porque Jesus queria transformar a vida daquele homem. Jesus queria transformar a vida daquele indivíduo. Uma outra lição que nós conseguimos extrair desse texto é que o seu passado, ele pode ajudar outras pessoas. Por incrível que pareça, a sua experiência negativa, ela pode ajudar outras pessoas. Pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma condição. Pode ajudar outras pessoas a se libertarem, a se livrarem ou saírem dessa mesma condição. Zaqueu, depois que ele conheceu o Senhor, depois que ele teve aquele encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. A sua vida foi transformada que ele chegou ao ponto de falar assim: olha, Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho com os pobres. E se eu tenho roubado, se eu tenho defraudado alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Então toda aquela riqueza que ele havia acumulado naquele tempo estava servindo agora para ajudar os mais necessitados. A sua experiência, o seu testemunho pode servir também para ajudar outras pessoas. Quando o preso ele sai da cadeia, ele passa por um tempo, o cara não pode retornar em seguida, ele passa por um tempo, mas depois ele tem a oportunidade de ir lá dentro da cadeia e mostrar como Jesus transformou a vida dele. Como Jesus mudou a vida dele. Isso só acontece, como eu disse, pela ação do Espírito Santo. Zaqueu talvez se tornou cobrador de impostos por pura ganância, mas depois do encontro com Jesus, seu dinheiro passou a ser bênção na vida de outras pessoas, especialmente dos mais pobres. Olha só o que o Espírito Santo faz. Ele, como cobrador de impostos, ganancioso, pecador, ele roubava, ele tirava dos mais pobres. Agora, quando teve um encontro com Jesus, um encontro com o Espírito Santo, ele se dispõe a dar para os mais pobres aquilo que ele tinha roubado. É isso que o Espírito Santo faz, transforma a vida da pessoa. É impossível acreditar que uma pessoa que ele conhece a Jesus, que ele conhece a sua palavra, que ele recebeu a Cristo como seu Salvador, não haja uma mudança, não haja uma transformação na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que aquele que roube, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Mas isso só é possível através da operação do Espírito Santo na vida da pessoa. Eu tinha um pastor que ele contou um fato bem interessante uma vez. Ele falou assim: irmãos, eu era crente, mas eu não era muito convertido. Até um dia em que eu levei um tapa na cara. Eu estava no trânsito, eu era muito bravo no trânsito, muito bruto no trânsito. E eu estava com o meu caminhão ali no trânsito e uma pessoa me fechou. E eu andava sempre com um facão dentro do caminhão. Isso, ele era pastor. Um facão dentro do caminhão. Aí ele falou: não vai ficar isso, não vai ficar assim. Ele passou, quando parou, ele desceu com o facão na mão e foi na direção do carro. Aí quando ele chegou no carro, a pessoa do carro falou: pode, senhor, pastor, o que você está fazendo com o facão na mão? Vai cortar alguma coisa? Ele falou, ficou sem palavras, falou: não, irmão, paz do Senhor. Voltou para o carro dele e guardou. Mas o Espírito Santo ele transforma a pessoa de uma forma inacreditável. Quer ver um exemplo? Antigamente o diabo falava assim para você: olha, João, hoje você tem que fumar cigarro de maconha, e você fumava. Olha, Pedro, hoje você tem que beber uma garrafa de cachaça, e você bebia. Olha, Joaquim, hoje você tem que se prostituir, e você se prostituía. Antigamente, quando ele dava as ordens, mas a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, quando sua vida é liberta, muda o cenário. Agora não é mais ele quem dá a ordem, agora quem dá a ordem é Jesus. E isso eu quero deixar bem frisado, que é pela atuação do Espírito Santo na vida do indivíduo. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 1, e a gente viu isso aqui nas leituras que foram feitas, na exposição que foi feita aqui na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz assim: não me envergonho do evangelho, porque
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A crença no Evangelho é que produz a libertação no indivíduo. E Paulo está dizendo que o Evangelho tem esse poder de salvar o homem. Quando nós fazemos uma leitura superficial assim desse texto, parece uma coisa simples. Mas eu fui dar uma pesquisada um pouquinho mais. O termo aqui, poder, que Paulo fala aqui, no texto grego é dinamis. Dinamis, que pode ser traduzido como poder. Mas é da raiz desta palavra que vem a palavra, na nossa língua, no português, a palavra dinamite, a palavra dínamo e dinâmico. Se você acha que uma dinamite ela tem um poder de destruição muito grande, ela tem um poder de um efeito muito devastador, né? Você pode imaginar, é isso que Paulo está falando, que o Evangelho é o poder de Deus, mas não um poder destruidor, um poder reconstrutor, um poder que pode trazer novamente a liberdade, a vida, a honestidade, o caráter, a honra ao indivíduo que perdeu tudo isso com o pecado. A gente vê esse exemplo magnífico quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, esse poder do Evangelho na vida da igreja. Pedro, no dia de Pentecostes, que outrora alguns pensam ou chegam a dizer que era uma pessoa retraída, mas ele recebe ali o Espírito Santo, tem a compreensão do que estava acontecendo naquele momento, e ele, todo dinâmico, com um dinamismo muito grande, ele fala para aquelas pessoas que estão ali que aquilo não era embriaguez por conta da hora em que eles estavam, mas fala que ali era a atuação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, esse poder do Evangelho, essa dinamite, esse dinamismo e esse dínamo é o que a gente subtrai desse termo que Paulo escreveu. E dínamo é interessante, né? Dínamo é interessante. Quem já teve carro mais velho aqui, tipo Fusca, Brasília, não é igual hoje os carros, né? Que tem o alternador. O dínamo era uma peça que ficava ali no carro que produzia a energia, né? Para a bateria, é isso, né? Produzia a energia. Então Deus, olha só como Deus é maravilhoso. O poder do Evangelho, ele produz também a energia necessária para nós nessa caminhada, nessa jornada que nós estamos, né? Então que essa lição que nós subtraímos aqui desse personagem, dessa narrativa de Lucas, ela tem muito mais para nos ensinar. Mas é isso no momento que nós podemos aprender, né? Que nós possamos sair daqui refletindo que o tamanho da multidão nunca foi um problema para Jesus. Nunca foi um problema para Jesus. Você não está esquecido nesse meio de 8 bilhões de pessoas. Você é lembrado por Deus. Deus sabe o seu nome. Deus sabe a sua história. Deus conhece as suas mazelas. Deus conhece as suas dores. Deus conhece também as suas alegrias. Que os outros pensam a respeito de você também nunca foi problema para Jesus. Se Jesus fosse ouvir o que falavam a respeito de Zaqueu, ele tinha desistido no primeiro momento. Se fosse eu. Mas Jesus não é assim. Jesus não olha para o que falaram de você. O indivíduo, quando ele sai da cadeia, ele sai com vários dedos apontados para ele. Ele era um criminoso. Como que ele agora pode subir no púlpito da igreja e falar de paz e falar de santidade? Né? Nós aprendemos também que o nosso passado, as nossas experiências anteriores, elas podem, de certa forma, contribuir para ajudar outras pessoas também, assim como Zaqueu fez. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus orem sempre por nós, para que Deus nos dê a graça também, e essa moça que ela trabalha já com a gente há bastante tempo, e sofreu essa perca do bebê, né? Para que Deus conforte os corações dela e para que Deus também nos ajude. Nossos funcionários são nossos amigos, são nossos companheiros e nós procuramos sempre tratar
como a Bíblia ensina, né? Pastor?